rádio que toca as melhores músicas. Rádio Ivoti. Olá, muito boa noite para você, amigo ouvinte da Rádio Ivoti FM. Estamos ao vivo com você com mais um programa Radar na noite desta segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Hoje comigo Alexandre Teixe e também o Jason aqui para o programa Radar desta noite de segunda-feira com mais um convidado mega especial. E o programa de hoje, então, ao vivo pelo Facebook da Rádio Ivoti e também o jornal O Diário, pelo Facebook. O apoio mega especial do vereador Ivanir Mes, apoiando essa bela iniciativa. Também o Bar do Pit, há mais de 70 anos atendendo a comunidade. São mais de 100 prêmios do Trilegal sorteados. Avenida Presidente Lucena, 3174, Centro de Ivoti. Telefone é o 3563-1762. Instagram, @Bar do Pit Ivoti. E ABC Informática, na Avenida Presidente Lucena, 2987, Sala 2, no centro de Ivoti. Telefone 3563-3474 e o WhatsApp é o 99197-3110. Então são os nossos apoiadores do programa Radar desta noite, Geis. Boa noite. Boa noite, Alexandre Teixe. Uma honra tê-lo aqui ao meu lado hoje no programa Radar também. Agradecer a participação aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Ivoti FM. Claro, os nossos apoiadores para falar de um assunto hoje que é mega especial, que é a educação, mas uma educação criativa, uma educação cuidando melhor dos nossos pequenos, né? E para falar sobre isso, a gente tem aqui o Wagner, da Baby Gym Ivoti. Muito boa noite, Wagner. Obrigado pela tua presença aqui. Falar um pouco da Baby Gym, mostrar para as pessoas, né, sobre essa instituição aí, que é inovadora aqui em Ivoti, assim como a Geeks. Ela não existe muitas escolas desse gênero. Acho que a gente pode dizer até que ela é, assim, uma... protagonista aqui, né, na região, inovadora, assim. Uma boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jason. Muito obrigado pelo convite e de participar aqui do programa. E sim, somos uma academia para bebês, né, uma academia completamente diferente. Não é uma academia de levantar peso, mas é uma academia de gerar desenvolvimento em bebês, né? Muito novidade em toda a região. Não existe nenhum outro serviço como o nosso num raio de 50 quilômetros. Academia para bebês. Eu imagino que as pessoas devem ficar muito inquietas, assim, interessadas, né, com o assunto. O que significa, que é uma academia para bebês? Como é que funciona esse trabalho? Essa é a primeira pergunta que aparece, né? O pessoal quer saber o que é a Baby Gym, o porquê... Por que ela está instalada aqui, o que a gente faz, né? E nós trabalhamos de uma maneira muito diferente daquilo que tu vê por aí, né? Nós temos as creches, nós temos as escolinhas, temos os contraturnos, todos eles fazem trabalhos muito interessantes, muito bons de cuidar, né? Cuidar das crianças, cuidar dos bebês, que é o bem mais precioso de cada família, né? E não é o que nós fazemos ali. Nós não cuidamos da criança, né? O pai e a mamãe não deixam o seu filho lá, né? Eles vão e fazem uma aula junto com o seu bebê, né? Junto com a sua criança. Sempre assim? Sempre assim. Nós temos umas aulas de 50 minutos e os pais estão participando junto dessa aula com os bebês. É uma interação muito importante, né? Nós que estudamos o desenvolvimento na primeira infância, sabemos que do 0 aos 2 anos é a fase com maior capacidade de conexão de neurônios que nós temos como os seres humanos. E é nesse momento em que nós estamos mais abertos ao novo, ao aprendizado, às experiências. E existem estudos desde a década de 70
Então estamos falando aí de 55 anos, já provando que um bebê bem estimulado da forma correta, no momento correto, e esse é o principal, com a presença dos seus cuidadores, com a presença dos seus pais juntos, vão trazer resultados significativos melhores lá na frente, como felicidade, o trabalho, o rendimento, vai ter aspectos melhores em todos eles, em toda a vida da criança, né, desde se tiver esse investimento de tempo, né, e de qualidade no desenvolvimento do bebê até os 2 anos de idade. Ou seja, são estudos, a gente está falando aqui de um estudo recente, mas um estudo bem consolidado e aplicado na escola de vocês, que fica aqui na Avenida Presidente Lucena, em Voti, no Bom Jardim ali, acho que bairro Brasília, ali é o nome. Isso, é naquele prédio comercial no lado do Kern, do mercado do Kern aqui no centro. E o que é desenvolvido nessas aulas, Wagner, que aproxima assim, os pais, os bebês? Poderia contar um pouco como é que funcionam essas dinâmicas? Claro, com certeza. Nós temos uma metodologia, uma metodologia própria, desenvolvida pela doutora Rossana Pugliese e a equipe dela, que são sócios da Baby Gym. E nessa nossa metodologia nós trazemos de uma forma muito lúdica e nova aquilo que o bebê precisa no exato momento de vida dele, tá? Então, nós sabemos que um bebê do 0 aos 6 meses, ele precisa de fortalecimento de tônus, ele precisa ser desenvolvido na parte motora de uma maneira diferente que um bebê de 6 a 12 meses precisa ser desenvolvido. Então não tem como a gente colocar junto um bebê de 4 meses e um bebê de 10 meses, né, numa mesma sala de aula. Então a gente separa em faixas etárias, né, de 0 a 6, de 6 a 12, 12 a 18, por aí vai, para que possamos gerar os estímulos que esse bebê precisa naquele momento da vida dele. Então nós vamos trabalhar o aspecto motor, o aspecto cognitivo, o aspecto comunicação, o aspecto sensorial, social e emocional em todas as nossas aulas, com atividades específicas, com propósitos desenhadas para o momento da vida daquele bebê. Que a partir da qual faixa etária pode ser trabalhado essas atividades? A partir do 0, né, um bebê que nasce hoje e vai para casa, na primeira semana ele já tem condição de começar a trabalhar o tônus e o tummy time. Mas nós não recebemos crianças com menos de 2 meses de idade, tá? Por uma questão aí mais de saúde, né? Da primeira vacina, né? Então a gente começa a receber as crianças a partir dos 2 meses de idade. Mas não deve começar aos 2 meses, deve começar na primeira semana de vida. Ou seja, existe referências assim, como tu comentou ali, a menos de pelo menos 50 quilômetros. De onde veio essa ideia de criar uma academia para bebês, Wagner? A Baby Gym é uma franquia, é uma franquia com quase 100 unidades no Brasil. É a maior rede de desenvolvimento infantil da América Latina hoje. E ela já existe há 11 anos aqui no Brasil. A primeira unidade foi de Porto Alegre, os fundadores. Né? Então a unidade de Porto Alegre já existe há 11 anos. E eu trabalhava fora, trabalhava longe, minha esposa engravidou e eu queria ter mais momento com a minha filha. Eu não queria que ela passasse uma semana inteira sem me ver, onde eu fosse ver ela e ter contato só no final de semana, né? E então a gente começou a procurar e né, se deparou com a Baby Gym, entrou o propósito, entrou o nosso momento de vida, entrou tudo e casou muito certo e a gente está muito contente aí porque o resultado que a gente vê nas crianças que estão vindo na Baby Gym desde a nossa inauguração é incrível. Dá para ver assim, é muito, muito legal de ver como essas crianças estão bem e mais legal ainda de saber que isso vai impactar nos próximos 80 anos da vida delas.
Ou seja, um legado aí que vai se perpetuar aí por muito tempo. Com certeza. E falando assim de Ivoti, quanto tempo vocês já estão aqui no município? Nós abrimos em outubro do ano passado, então nós estamos há 10 meses com atividades. Já foi possível mensurar, através talvez do próprio contato com os pais, já foi possível mensurar os ganhos de aprendizado desses bebês nesses 10 meses? A cada semana é possível ver isso. A cada vez que entra um novo aluno, eu sempre costumo perguntar dentro do primeiro mês para as mães e para os pais, né, que levam eles ali, se eles notaram alguma melhora na criança. E todos, sem exceção, mencionam que sim. Isso, então, rapidamente a gente consegue perceber. E a gente está falando assim de crianças que às vezes não vão na creche, na escolinha, que às vezes ficam em casa, ou crianças que vão, né, na escolinha e na creche. Mesmo assim, eles também têm um ganho nesse momento ali. Porque a nossa metodologia é muito única, muito diferente, né? Nós conseguimos trabalhar em 50 minutos numa aula que é muito ativa, né, e muito intensa, atividades em todos os 6 aspectos que eu mencionei antes. Então é uma aula muito focada, onde a criança entra, o bebê entra e faz uma aula e sai cansado, mas sai com muito ganho. Então, em todas as aulas, né, tu consegue ver uma melhoria aí das crianças, independente qual o histórico dela. E o interessante dessa história que tu comentou sobre o que te levou a criar a Baby Gym, essa questão de tu estar mais próximo com a tua filha, acho que a gente pode levar isso para um outro patamar, no sentido de hoje a gente ter uma vida extremamente corrida, né, Wagner? E de muitas vezes as pessoas terem pouco tempo para esses momentos afetivos com seus filhos. E qual a importância que tu percebe assim, nos pais de estar mais próximo com os seus filhos nesse momento tão importante que é o aprendizado? Eu vejo que essa é o diferencial de todo esse estudo que eu mencionei contigo antes. Existe o primeiro estudo e mais grande estudo realizado até hoje, foi esse que começou na década de 70 lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram 200 bebês de 0 anos, né, de bebês de famílias com uma renda muito baixa, 200, e botaram num grupo. Eles deram educação e deram saúde para aqueles 200 bebês. E pegaram outros 200 bebês também com renda muito baixa, famílias com renda muito baixa, deram educação, saúde e o acompanhamento familiar. E eles estão até hoje medindo os resultados desse estudo. E o que se viu, né, nesse estudo é que os bebês que receberam acompanhamento familiar, que é isso que nós fazemos aqui na Baby Gym, é o que fez as crianças terem, os adultos terem mais qualidade de vida, terem melhores empregos, terem melhores remunerações, serem mais saudáveis fisicamente, serem mais felizes do que aqueles outros 200. Então, estar junto, o pai e a mãe estar junto, é a principal chave para o desenvolvimento infantil. Simples assim. Isso me parece uma quebra de paradigmas, assim, porque durante muito tempo, principalmente o bebê não era o bebê, não tinha essa preocupação, pelo menos, na importância de trabalhar exatamente essas pequenas evoluções do bebê. Me parece ser uma mudança assim bem radical, né? E muito produtiva, muito assertiva, talvez, nesse sentido, assim. E que legal ver que existe já uma ciência, existe já atividades bem desenvolvidas que conseguem proporcionar isso às pessoas, né, Wagner? Exatamente. Eu sou um exemplo disso, né? Há 2 anos atrás, se tu conversasse comigo, eu não falaria nada do que eu estou falando hoje. Eu só estou falando o que eu falo hoje porque há 1 ano atrás, né, antes da minha filha nascer, eu comecei a estudar e pesquisar e procurar sobre desenvolvimento infantil, porque foi o momento em que esse assunto foi importante e interessante para mim. Até ali, aquele momento não era interessante, né? Então eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento e eu vi,
trabalhando a 50 quilômetros, eu trabalhava em Nova Petrópolis na época, trabalhando a 50 quilômetros de distância, eu nunca vou dar o que a minha filha mais vai precisar, a coisa mais importante, que é o meu contato, né? E é por isso que na Baby Gym o pai e a mãe fazem aula juntos. Às vezes é uma avó, né? Tem várias crianças que vêm com avós, às vezes tem padrinhos e madrinhas também que acabam acompanhando um adulto, né? Mas normalmente é a mãe ou o pai. E é por isso que a Baby Gym funciona, né? Porque nossa metodologia, ela traz toda a parte da neurociência, mas ela não abdica de maneira alguma da presença dos pais em sala de aula, fazendo as atividades junto com as crianças. E não é assistindo às aulas. Os pais participam junto e fazem atividade junto e ajudam os seus filhos. Isso cria um laço que vai trazer um enriquecimento emocional e uma segurança emocional muito grande para aquela criança, que é o que vai fazer a diferença. E o legal desses estudos, das atividades que vocês desenvolvem, é que ela considera que desde os primeiros meses a criança já faz essas conexões, já tem essa capacidade de aprendizado, né? Faz. É muito incrível. Eu assim, quando a minha filha nasceu, ela reconhecia a minha voz, né? Ela sabia quando eu chegava perto. E ela, né, a gente sabe que um bebê quando nasce não tem visão, mas ela sabia quando eu estava perto. E é o momento que a gente está mais aberto, né? Tu, eu, nós, todos nós. Quando nascemos, a gente está mais aberto ao aprendizado, ao novo, à exploração, né? Depois que a gente já tem uma carga aí de anos com alguém nos dizendo o que fazer, o que não fazer, a gente não está mais tão aberto, né? E é nesse momento que a gente está. É justamente aí que a gente que é uma folha branca, né? Dizem que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil é aprender coisas novas, uma língua, qualquer coisa, né? Por isso que crianças aprendem a linguagem, talvez, né? E hoje a escola que fica aqui em Ivoti, mas hoje os alunos, os bebês e pais são restritos aqui a Ivoti ou tu recebe de outros municípios? Não, de qualquer município que queira vir. Nós temos alunos que vêm de outras cidades também, Dois Irmãos, Estância Velha, cidades mais longe também, como Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, também nós recebemos aqui. Então, não é só Ivoti. Como é que eles podem participar, se inscrever? Como é que poderia dar um serviço aí para quem estiver nos escutando e estiver interessado? Maravilha, nos segue lá no Instagram, @meubabyginivoti, ou me manda um WhatsApp no 51 998 10 60 75 e eu vou fazer o atendimento e a gente vai trazer esse bebê para Ivoti e para Baby Gym e fazer entregar o que ele precisa na etapa do desenvolvimento dela. Os horários são variados, assim? Como é que funciona a partir de... Nós temos aulas de segunda a sábado, né, de manhã e de tarde. Uhum. E hoje, Wagner, dentro de tudo o que tu estudou, dentro de tudo que tu conhece e que implantou na Baby Gym, que é uma escola aí franqueada, como tu vê a parte de educação fora da Baby Gym, tua visão assim mais social sobre hoje a criação, essa parte de conexão e afeto em outros lugares, né? Não querendo fazer críticas aqui pontuais, mas modo geral, como tu vê assim essa parte hoje? A gente tá falando aqui de escolas de robótica. Como tu vê aquilo que vocês trazem, que é extremamente inovador, e como vocês veem que falta fora? Porque eu imagino que essa educação ela não chega a todos, né? Infelizmente. Como é que tu vê o cenário, assim, em modo geral, do nosso país, da nossa região, com relação a essa atenção tão básica, tão cuidadosa, especial aos bebês? Eu acho que o trabalho que é prestado pela rede de escolas e creches do município é excelente dentro daquilo que eles conseguem e se propõem a fazer, né? A nossa proposta é uma outra proposta, não é a mesma, não é igual, né? É como comparar maçã com laranja, são coisas diferentes. Nós trabalhamos exclusivamente o desenvolvimento, né, e nós não cuidamos de uma criança. Minha filha vai ir para a escola. Assim que nós conseguirmos fazer as vacinas dela, ela vai ir para a escola,
né? Ela vai ficar um tempo lá na creche, a socialização é muito importante, o bebê aprende com os neurônios espelhos também, então isso também é importante e relevante para uma criança. E as escolas fazem um excelente trabalho de, com o volume de profissionais que tem, conseguir cuidar bem do volume de crianças que elas têm. É muito difícil. Então eles fazem um excelente trabalho e eu só posso parabenizar todo mundo que está envolvido. E o nosso trabalho é diferente. A gente vem aqui para complementar, para ajudar, para somar ao trabalho que já é feito dentro das escolas, de Ivoti, de Dois Irmãos, de Estância Velha e outros municípios por aí. Achei bacana isso que tu comentou, né, Wagner, que não é ser melhor ou pior, a questão é ser um conceito diferente e complementar a educação que é feita aí nas escolas, né? Isso eu sempre digo que é um propósito e uma proposta diferente, né? Então nós trabalhamos com esses objetivos e conseguimos entregar esses objetivos. Eu fico muito contente que eu faço pesquisa de satisfação com nossos alunos, as mães dos alunos, e a gente consegue entregar aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, e é por isso que a gente tem conquistado cada vez mais alunos aqui para a unidade de Ivoti. E com relação, Wagner, a crianças atípicas, como funciona esse trabalho também? Perfeito. Essa é uma questão muito diferenciada, né? Porque a criança atípica ela precisa de um tratamento muito técnico diferente, né? E ela precisa se sentir bem, se sentir acolhida. Nós não somos uma escola, né? Então a gente não trabalha exatamente como as escolas trabalham. Nosso trabalho é o desenvolvimento, o estímulo certo no momento certo. Então, quando aparece uma criança, e a gente tem alguns casos ali de crianças que estão um pouco atrás do seu desenvolvimento baseado na idade, nós colocamos essa criança na faixa etária que ela deve receber os estímulos para aquele momento, né? Não adianta eu pegar um bebê de 2 anos com alguma situação atípica que não encaminha, por exemplo. Um bebê que tem algum problema nas pernas, né? Que não consegue caminhar. Eu colocar junto com uma turma de 2 anos quando as crianças estão correndo, né? E se eu não, então eu tenho que colocar ele com crianças de 1 ano e meio, talvez, ou até antes, dependendo daquilo que ele está fazendo naquele momento. Então nós vamos trabalhar o estímulo certo no momento que ele precisa. No momento que ele conquistar aquelas habilidades, nós passamos ele para uma outra faixa etária, mas aí é uma questão individual, trabalhada 1 a 1, sempre conversada com a mãe e com a família desse bebê. E quais profissionais, assim, hoje a Baby Gym tem para ministrar essas atividades, assim? Quais profissionais? Nós temos profissionais de pedagogia, de educação física e psicomotricista. Ou seja, bem completa aí para esse conceito de... É isso aí. E tem todo o embasamento por trás, né? Acho que o principal é o que vem da franqueadora, né? Eu lembro lá desde os nossos primeiros treinamentos que nós tivemos antes da abertura, e uma frase que me marcou muito e eu acho que ela é muito verdadeira, é que não existe escola Baby Gym, escola que ensine o que a Baby Gym faz. Então qualquer profissional da área da educação infantil que estudou e aprendeu tudo que precisava aprender, quando chega na Baby Gym precisa fazer todo um curso novo, porque ela vai usar muito do seu conhecimento, precisa usar muito todo o conhecimento que ela adquiriu ali nas suas experiências, no seu estudo, mas ela precisa também entender a nossa metodologia e aprender o que nós fazemos, né, e como nós fazemos, que não é chegar ali e fazer, eu vou montar uma academia para bebês agora e vou fazer alguma coisa que nós temos uma equipe, um corpo técnico, né, de doutores que estudam a vida inteira, né, e tem 11 anos de experiência trabalhando nisso. Então, é quase que um curso novo, né, uma pós-graduação Baby Gym.
Por falar em Baby Gin, qual é a história assim dessa empresa? Não sei se ela é multinacional, como é que é a história dessa empresa? Não, ela é brasileira, e ela é bem legal, porque eu até acho bem parecida com a minha. Os donos, os fundadores da Baby Gin, eles moravam nos Estados Unidos e eles tinham o seu filho lá, né, numa academia para bebês. E daí eles vieram para Porto Alegre, né, retornaram para cá e chegaram aqui, procuraram uma academia para bebês para matricular o filho e não acharam. Não encontraram. Não encontraram, e então eles resolveram iniciar, né, esse projeto para eles. Então, a necessidade gerou a demanda e a demanda gerou um trabalho que é magnífico. Hoje, com 11 anos e quase 100 unidades, a Baby Gin aí já deve ter atendido, sei lá, mais de 10 mil, 20 mil alunos, né, em toda a sua história. Então, acho que é algo que ajuda muito, né, para as pessoas, e é algo muito acessível também para aquilo que a gente vai entregar, né, o resultado que a gente vai dar também é muito acessível, eu considero. Tu mencionou ali deles terem tido essa experiência nos Estados Unidos. Parece que lá já a academias para bebês já é mais tradicional, já existe mais do que em relação ao normal, né? Sim, com certeza, né? Como rede, lá nos Estados Unidos deve ter algumas academias para bebês, e esses estudos também que eu comentei antes, né? O primeiro estudo e maior estudo, ele foi feito lá nos Estados Unidos. Então, a conscientização, ela começou lá muito mais cedo, né? Aqui no Brasil ainda estamos iniciando o processo, engatinhando, perfeito, o processo de conscientização da importância do desenvolvimento na primeira infância, né? Primeira infância, né, para quem não sabe, quem não está nos escutando aí, é do 0 aos 6 anos, né? A segunda infância dos 7 aos 12, depois tem a adolescência. Então, do 0 aos 6 anos onde precisa ser feito esse desenvolvimento de uma forma integral. Como se você estivesse construindo uma casa, né? Tu vai começar pelo alicerce, né? Que é a primeira infância no desenvolvimento do ser humano. E dentro da primeira infância é dividido em duas, do 0 aos 2 anos, que é a etapa onde o bebê consegue gerar mais de 1 milhão de conexões neurais por segundo, tá? Desde que tenha os estímulos. Supercomputador. Desde que tenha os estímulos, do 0 aos 2 anos é a principal fase, e depois dos 2 aos 6 é a segunda fase, a segunda janela de oportunidades, que nós chamamos na educação infantil. Hoje são 100 unidades. Quase 100 unidades, tem mais de 90. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. E tu mencionou sobre esse estudo na década de 70, que iniciou na década de 70, mas a gente vê nos últimos anos muitos estudos, né, muitos avanços nessa área assim, da ciência, justamente de entender os bebês, né, entender a cabeça dos bebês. Quanto mais a importância desses estudos e o quanto eles contribuíram para a educação e a melhoria da qualidade de vida, além dos que tu já mencionaste, né? Eu acho que quanto mais pessoas falando e pesquisando o tema, melhor, porque cresce o conhecimento generalizado, né, das pessoas. Porque, como eu mencionei antes, há 2 anos atrás, se tu conversasse comigo, eu não ia falar nada do que eu falo hoje. Eu só falo porque em algum momento, a gravidez da minha esposa, eu tive interesse em ir buscar sobre esse assunto. Então, quando tu tem pessoas falando, né, e usando as redes sociais, né, propagando informações boas, né, informações que são estudos concretos, eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento dessa consciência pública, né, que precisamos ter. E hoje quantos alunos, bebês, a Baby Gin aqui em Voti tem? Nós já atendemos quase 100 alunos entre idas e vindas, né? Então a gente já está com quase 100 alunos que passaram aí pela unidade. Algumas já cresceram já. Isso, tem crianças que já começam a sair, né? Já às vezes se mudam também, né? Então acabam
saindo, mas já conseguimos impactar aí quase 100 famílias. Para quem, lembrando que no perfil da Baby Gin e Voti tem uma série de fotos lá e vídeos que mostram um pouco mais do trabalho, bem bacana, eu tô vendo aqui. É bem interessante as atividades e justamente isso, é uma coisa assim muito... Eu vejo pais aqui sorrindo, né? Eu vejo aquela coisa muito, muito bacana, muito afetiva, né, Wagner? Assim, para quem não conhece, vai lá. Vou passar o serviço aqui. Baby Gin e Voti no Instagram, né? O @Baby Gin. É meu Baby Gin e Voti. Meu Baby Gin e Voti. Isso. Então a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Então você vai poder conhecer um pouco mais do trabalho lá dessa rede aí, conta hoje com mais de 100 franquias, né? 100 franquias. Então tem fotos lá, vídeos, muito bacana, assim. Até eu tô olhando aqui agora, quem quiser acompanhar. E realmente são muito pequenininhos, assim, muito ativos, né, Wagner? É muito interessante, sabe? Particularmente, a minha filha nasceu em novembro, né? A Baby Gin nasceu em outubro, então elas têm 3 semanas de diferença. E minha filha vai na academia desde janeiro, desde os 2 meses. Então, quando a gente vê a aula de pitocos, né? Que é essa primeira faixa etária dos 2 aos 6 meses, ver essa faixa etária trabalhando e desenvolvendo, né? E nós conseguimos passar para a família o que ela precisa fazer naquele momento e acompanhar de uma maneira assim muito técnica e correta o desenvolvimento daquela criança. Assim, é sensacional de ver uma criança se desenvolver dessa maneira. E outro aspecto que eu acho muito importante, que muito se fala hoje, né, um grande paradigma aí talvez, é a questão da tecnologia, né, Wagner? Qual é não sei, a importância ou o quanto a tecnologia hoje pode contribuir para o desenvolvimento dos bebês? Não sei se existe algo nesse sentido, mas querendo ou não, a tecnologia está em todo momento nas nossas vidas. Ela pode contribuir nesse processo ou ela é um vilão? Quando a gente fala de telas, né, e tecnologia nesse sentido, a sociedade, né, de pediatria é muito clara em dizer que até os 2 anos não se deve dar telas para crianças, para bebês, e a partir daí com um tempo muito reduzido, né? Então, nesse sentido, ela atrapalha o desenvolvimento. Daí a gente está falando especificamente no desenvolvimento da criança. A gente sabe que cada família tem a sua realidade, cada família tem os seus, o seu modo, as suas necessidades, aquilo que eles precisam. E então vão ter crianças que em casa vão precisar ficar 1 hora na tela desde pequenos, né? O que eu penso sobre isso é que se a realidade é essa, tudo bem, né? Mas não deixe de dar aquilo que ele também precisa, né? Então, tu precisa de 1 hora de tela em casa para te poder levar na aula 50 minutos por semana, tu já está fazendo muito mais do que se tu só desse a tela, né? Então, eu acho que nesse sentido faz parte da rotina, faz parte da nossa vida hoje. Todo mundo trabalha, pai e mãe trabalham, avô e avó trabalham. É muito difícil, uma criança demanda muito tempo e faz parte. Mas tente fazer aquilo que ele precisa também, né? Não só deixar na tela. O que tu acha, Wagner, que transcende, assim, que indiferente à classe social da pessoa? Tu comentou ali algumas famílias com poder um pouco mais aquisitivo. O que tu acha que na educação nos cuidados de um bebê transcende inclusive a classe social, não importando a classe social para o desenvolvimento daquele bebê? O que tu acha que é importante e vital, que tu não precisa ter dinheiro para proporcionar aquilo? Eu vou me repetir. O pai e a mãe estarem presentes na vida do seu filho, né? Estarem juntos, acompanharem, não só assistir, mas fazer junto, brincar junto, né? As nossas atividades, elas são, a grande maioria delas, pensadas de uma maneira que elas sejam replicadas em casa, né? Então, porque não é só levar 1 hora por semana na Baby Gin que está tudo resolvido,
né? Você Bacana, você vai interessante. conseguir replicar e fazer com seu filho em casa as atividades que você tem feito ali. A grande maioria delas, elas são simples o suficiente com materiais que as famílias têm em casa. Então, isso independente da classe social, independente do CEP ou do bairro, se você é pai, você é mãe, passe tempo com seu filho, crie o vínculo, participe junto dele ou dela, que é o principal chave que existe. Eu acho interessante que a partir do momento que a gente conversa sobre isso, a gente não está só divulgando uma escola, mas a gente está divulgando uma ideia que é importante para todos, né? Para todo mundo. Não é só uma ideia, é algo comprovado, né? É algo que se qualquer pessoa pesquisar em qualquer plataforma de pesquisa online, vai encontrar muito material falando sobre a presença dos pais e a importância disso na primeira infância. E agora aqui, navegando aqui, pesquisando um pouco sobre a Baby Jean, o que acontece quando o seu bebê brinca nos espumados? É a maior alegria deles ali, né? Nós temos as nossas aulas, elas são divididas em 5 etapas, todas as aulas. E a primeira etapa, a partir dos 6 meses de idade, da segunda turma, é brincar nos espumados, né? Que são essas caixas grandes onde eles sobem, descem, passam por túnel, né, ficam de pé, aprendem a lateralizar. Então é a etapa que acho que se eles pudessem falar, eles falariam que é uma das que eles mais gostam. E como é que é a natação Baby Jean, Wagner? A natação nós não temos a Baby Jean. Esse daí é um post que foi feito em relação a comparação dos serviços, né? Porque a gente também não acha que só a Baby Jean é a solução para Bacana, Wagner. tudo que uma criança precisa, né? Uma criança precisa de estímulos desde que nasce, não é só na aula da Baby Jean, como eu tenho falado. Ela precisa do pai e da mãe todos os dias presentes. Então, uma criança que vai na Baby Jean, uma criança que vai na natação, uma criança que vai na música, tudo isso é muito bom para elas, né? O que nos diferencia é que a Baby Jean é o espaço mais completo, né? Que a gente consegue trabalhar motor, cognitivo, comunicação, sensorial, social e emocional, tudo dentro de uma aula, né? Então, nós somos o espaço mais completo que tem para o desenvolvimento nessa faixa etária. A partir dos 4 anos de idade, 5 anos de idade, a música vai ser um dos principais fatores de desenvolvimento cognitivo que uma criança vai poder ter, né? Qual faixa etária da música? A partir dos 4, 5 anos de idade, a música é um dos principais fatores cognitivos, né? Então, mas até os 4, até a idade que nós atendemos, desculpe aí quem é dono de uma escola de música ou natação, mas nós somos o espaço mais completo para o desenvolvimento de um bebê. Perfeito. Em relação ao que se fala muito sobre em relação à criatividade, Wagner, queria que comentasse um pouco como é que funciona essa parte criativa da Baby Jean. As professoras são muito livres para elaborar os materiais delas, né? Nós temos esse treinamento, como eu comentei antes, que é quase uma pós-graduação Baby Jean, né? Que é entregue aos profissionais quando eles são contratados. Mas a Baby Jean não é engessada, onde ela passa as atividades que precisam ser feitas. As atividades são criadas pelas professoras. Por que isso é importante? Porque as nossas professoras conhecem os nossos alunos, né? As professoras da unidade de Brasília conhecem os alunos de lá. Então nós vamos trabalhar aquilo que os nossos alunos estão precisando mais naquele momento. Então as nossas professoras, minhas 3 professoras se reúnem toda semana, conversam sobre os alunos,
preparam as aulas, fazem as aulas, planejam e utilizam da criatividade delas para trazer esse desenvolvimento, esse aspecto para as crianças. E agora um assunto assim que envolve um pouco a relação maternal, paternal, como evitar que os interesses do pai, não sei se a partir já da primeira infância, é importante os pais não quererem que o filho atenda às suas expectativas, não querer que esse bebê seja aquilo que eles querem, mas que o bebê se desenvolva sozinho. Não sei se já na primeira infância isso já é importante, dessa liberdade da criança não atender às expectativas dos pais, né? Essa é muito legal essa tua pergunta, e eu posso te dar um exemplo meu, né, de um erro que eu cometi com a minha filha. Mesmo eu tendo acesso a todos esses profissionais aí e todo esse conhecimento, eu comecei a fazer um estímulo de sentar a minha filha antes do momento que eu deveria ter começado a fazer. E antes dela aprender a pivotear e fazer esfinge, né, eu estava estimulando ela a sentar. E eu acabei cometendo esse equívoco, e isso fez com que ela demorasse um pouco mais para adquirir certas habilidades. Então, dentro da pedagogia, dentro do desenvolvimento infantil, existe uma frase que é muito difundida, que é o não pular etapas, né? Qualquer bebê que pule alguma etapa vai sentir alguma necessidade lá na frente. Bebês que não são expostos a trabalhos sensoriais tendem a ter maior rejeição a toque lá na frente, né, alguma coisa assim, e isso pode impactar o trabalho de uma pessoa. No aspecto motor, é muito importante, desde o início, que o bebê role, né, que ele faça esfinge, que ele pivoteie, e para depois ele sentar, e daí sim vai fazer o engatinhar, né? Um bebê que não faz essas etapas e vai para o engatinhar, ele vai sentir falta disso lá na frente. A criança vai ter dificuldades motoras que não precisaria ter, porque ele não foi estimulado no momento certo. Então, esse é um dos principais ganhos da bebidinha. A gente consegue trabalhar um a um nessas etapas. Sem pular elas. Sem pular etapas, exatamente. Eu imagino que também não é... A gente fala de um aprendizado para os bebês, mas também um aprendizado para os pais também. Com certeza, absolutamente. Tudo que eu pesquisei para poder abrir uma bebidinha, para poder, né, entender, foram horas de leitura, horas de pesquisa. E isso tudo a gente traz de bandeja, né, num prato assim servido quentinho para os pais poderem aproveitar, né. O que a minha filha ganha, o que a minha filha tem é a mesma coisa que todos os bebês da Ivoti podem ter, né? Então não tem nada de diferente e tá prontinho para eles, esperando. Legal ver esse carinho que tu tem com a bebidinha, parece ser o mesmo carinho que tu tem com a tua filha. É muito legal ver o desenvolvimento dele, sabe? Hoje mesmo, uma mãe que começou um mês atrás com nós, ela comentou que desde que a filha dela começou na bebidinha, ela evoluiu demais. É uma criança que recentemente descobriram um problema motor nela, né, e já foi encaminhada para o fisioterapeuta, mas se não tivesse iniciado na bebidinha um mês atrás, certamente estaria hoje ainda com maior dificuldade de fazer a terapia. Isso eu acho muito importante de mencionar, tá? Nós não somos terapia, né? Qualquer criança que tenha qualquer atraso e precise de terapia, precisa ir no terapeuta, e nós não vamos suprir essa demanda. Nosso trabalho é muito mais preventivo, né? Na maioria dos bebês, nos bebês típicos, e nos bebês que precisam de terapia, nosso trabalho vai ser de auxiliar o terapeuta. A gente vai ajudar o trabalho do terapeuta. Nós nunca vamos substituir nenhum tipo de terapia.
Hoje vocês estão aqui em Ivoti. Existe o interesse de levar a Baby Jean para mais municípios aí da nossa região? Sim, com certeza. A Baby Jean é uma franquia, né? Então, quem tiver interesse em abrir uma outra unidade é só entrar em contato com a franqueadora. O meu interesse existe, mas não nesse primeiro ano, né? Nesse primeiro ano eu estou focado aqui com a Baby Jean da Ivoti mesmo. Eu estou todos os dias presentes ali na unidade e quero que o serviço aqui seja a melhor qualidade possível e não abro mão de entregar excelentes resultados a todas as famílias. Wagner, uma última pergunta. Tu trabalhavas com o que antes de ter a Baby Jean? Eu trabalhei com serviço como financeiro de uma empresa em Nova Petrópolis, mas antes disso eu fui responsável por uma empresa de self-storage em Novo Hamburgo. E o que te transformou, mudando assim tão radicalmente de carreira? Bem, a minha filha, com certeza, é a resposta pelo que tu está procurando, porque por mais que eu quisesse procurar empreender, né, naquele momento, se eu não tivesse com a minha filha vindo no caminho, eu não teria aberto a Baby Jean, por mais que tudo fosse bonito. Eu acho que o propósito maior é ela, tá? Mas eu gostei muito do impacto, né, que a Baby Jean pode trazer numa família. Eu acredito que a gente precisa de uma sociedade que seja mais igualitária a todos e não esteja disponível somente para poucos, né, educação de qualidade e tudo mais. Então, eu queria trazer para mais pessoas que tenham acesso a aquilo que efetivamente faz diferença na vida dessas crianças. Wagner, muito obrigado. Eu quero deixar esse espaço aberto para fazer um convite às pessoas conhecerem a Baby Jean, conhecerem o espaço, conhecerem a metodologia de vocês e quem sabe isso, matricular os seus bebês aí na Baby Jean Ivoti. Isso aí, então, eu convido a todo mundo de Ivoti com bebês de 2 meses a 4 anos de idade, que venham para cá, venham conhecer a Baby Jean. Temos aula experimental. Tragam seus filhos e venham entender por que a Baby Jean está fazendo a diferença na família, na vida dessas crianças. Wagner, te agradeço muito pela tua presença aqui. A gente teve uma conversa muito legal assim a respeito, né, uma conversa científica, né, sobre essa momento tão importante na vida das pessoas, que é a primeira infância, né? Quero te agradecer e desejar muita sorte aí no teu trabalho, né? Que é um trabalho incrível, né? Com bebês e com bebês e com os pais também, né? É importante frisar isso. E um trabalho que traz um conceito aí inovador que não tem na região, né? A gente sabe que é só a Baby Jean e Ivoti. Agradecer também os nossos apoiadores aí que nos acompanharam, né, Alexandre? Verdade, Jason. Obrigado, Wagner, então. Jason também. O programa Radar, então, com o apoio de hoje do vereador Ivanir Mes, que apoia essa bela iniciativa. Bar do Pita, há mais de 70 anos atendendo a comunidade, mais de 100 prêmios do Trio Legal sorteados na Avenida Presidente Lucena, 3.174, no centro de Ivoti. Telefone 3563-1762, é o Bar do Pita. ABC Informática, na Avenida Presidente Lucena, 2987, Sala 2, no centro de Ivoti. Telefone 3563-3474 e o WhatsApp 99197-3110. ABC, então, Informática, também apoiando o programa Radar desta noite, Jason. Muito obrigado aos nossos apoiadores, a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Ivoti, pelas redes sociais aí também da rádio, do Jornal Diário. Lembrando que o programa vai estar disponível para quem perdeu ele ao vivo, ele vai estar disponível aí em nossas redes sociais. Agradecer mais uma vez ao Wagner, desejar boa sorte aí, Baby Jean. E ficamos por aqui, voltamos segunda-feira que vem a partir das 8 horas, né, Alexandre? Verdade, um grande abraço a todos os ouvintes, então, pelo Facebook da Rádio Ivoti, Jornal O Diário, também pelo FM 87.9. Da Rádio Ivoti FM. Isso não deveria ter começado, mas eu caí no teu papo furado e aceitei me roubar.